Oiê, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Gente, hoje uma aula de massa estruturada, uma aula numa receita, vamos falar assim. Nós vamos fazer uma receita de uma massa estruturada para uma forma de 20, tá? Essa massa você pode fazer um naked cake, não tem problema nenhum, um bolo de andar, de até 2 andares. Ela é uma massa bem estruturada, muito boa, tá? Então ela aguenta bem, ela é muito boa. E o sabor dela também é muito bom. Você vai ter a opção de colocar essência de baunilha, se quiser. Não tem uma quantidade certa, a gente bota meia colherinha, uma colherinha, vai depender muito do gosto. E se for colocar, dá para colocar no leite, tá? A forma que eu estou usando é 10 de altura, 20 centímetros de diâmetro, papel manteiga embaixo, eu não unto a forma, tá? Não passo desmoldante, não passo nada, só o papel manteiga. O que a gente vai começar fazendo? Então, os ovos e o açúcar vão para a batedeira, a gente vai começar a bater. É o método espumoso, tá? Gente, eu gosto de assar aqui no meu forno a 170 graus, mas faz o teste aí. Cuida, a primeira vez que for assar, se tu colocar 180, cuida. Eu prefiro colocar 170 porque eu achei que ficou muito alto para essa massa, tá? O 180. Então, primeira vez tu vai ficar meio que de olho. Já vou colocar aqui os ovos. 180 gramas de ovos. O açúcar, no momento que o açúcar entrar aqui, a gente já começa a bater, tá? Eu vou conferir, tá ligado aí? Tá ligada a minha batedeira. No momento que eu colocar aqui, por quê, gente? Porque quando entra em contato, é a mesma coisa que acontece com o pão de ló, tá? Sempre que o contato do açúcar com a gema, se ela ficar parada, vai ficar queimando. 240 gramas de açúcar. E já vamos baixar aqui. Vou misturar e daí vou erguer, tá? Vou aumentar vou deixar no 3, vou deixar batendo. O açúcar que eu estou utilizando é refinado. Enquanto ele vai batendo aqui, eu vou ler para vocês bem certinho as quantidades, tá? 180 gramas de ovos inteiros, 240 gramas de açúcar refinado, que é o que está batendo aqui. Aí vem 166 gramas de leite, 14 gramas de óleo, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de soja, tá? Óleo vegetal. Algumas gotinhas de baunilha, se você gosta, não é necessário saborizar, poderia estar colocando uma raspinha de limão, de laranja, tá, gente? Saborizar do jeito que você preferir. 8 gramas de fermento, eu estou usando o Royal, mas você vai usar a marca que você quiser. E 266 gramas de farinha. Aqui eu vou esperar que ele, se eu quiser, eu posso aumentar a velocidade, tá? Vai mais rápido. Porque quanto mais alta a velocidade, mais ar vai agregar, não tem problema nenhum, tá? A gente não tá... Se fosse um chantilly, a gente bateria em velocidade mais baixa, porque a gente não quer tanto ar, tá? Então, pode deixar bater até ele esbranquiçar, dobrar de volume, porque isso aqui vai fazer com que elimine o cheiro e o gosto do ovo, da gema do ovo, tá? Quanto mais bater, mais saborosa a nossa massa vai ficar. Então, aqui a gente está contando com a gordura das gemas, a gordura do leite e a gordura do nosso óleo. Essa junção de gordura é o que dá a nossa estrutura, a textura da nossa massa, tá? E apesar de ser estruturada, ela está utilizando o método espumoso, tá, gente? Então, o método varia bastante de acordo com a receita. Tem receitas que a gente usa o método espumoso e logo após, na mesma receita, o método chiffon, que é adicionar um líquido quente, ela vai baixar de volume. Então não quer dizer, cada método tem uma finalidade para a textura da massa, tá? Porque a gente quer que a estrutura e a textura que a gente quer que ela tenha, tá? Esse aqui é muito bom para bolo de andar, eu gostei muito dele para bolo de andar. Não que não dê para fazer bolo de andar ou naked cake, por exemplo, com pão de ló, porque
saiba fazer bem o processo certo. Ó, aqui ela já tá esbranquiçando e agora eu optei por não colocar baunilha, mas se eu fosse colocar, eu já teria colocado aqui no leite. Tá? Eu vou baixar um pouquinho a velocidade, vou adicionar o óleo e o leite em velocidade baixa e depois à mão eu vou estar misturando a farinha para não bater demais, né? Para não desenvolver o glúten, para não ficar pesada, e o fermento por último. E daí já vai pro forno e já tá ligado lá. Tá, eu deixei no baixinho agora. E eu vou colocar, ele vai perder esse cremoso aqui, ó. Mas é assim mesmo, tá? O óleo, que daí ele já mistura muito bem. E agora gente, deixa eu botar pra lá isso aqui. E agora que eu vou adicionar a farinha aos poucos, tá? E eu vou, nesse caso, misturar com o fouet, vou misturando com o fouet. Tá, ou eu peneiro a farinha antes de colocar, ou eu venho com o meu fouet e dou uma airadinha nela para ela separar os gruminhos, para ela ficar mais leve na hora de eu adicionar aqui, tá? Parece que não faz diferença, mas faz, tá, gente? Então ela não cai tão pesada assim. Então aqui, ó, ela é uma massa, ó, aqui, ela perdeu, gente, ó, ela tá bem líquida, tá? Ela perdeu aquela fofura, né, vamos dizer assim, mas ela ficou airada, tá? Só não tá fofa daquele jeito, porque a gente adicionou leite aqui, né? Então eu vou botar um pouquinho da farinha, eu vou misturando. O que eu tenho que cuidar é que não fique os gruminhos, tá? Aí eu já vou mostrar a textura que vai ficar aqui. É claro, a gente não quer mexer demais, bater demais, mas a gente também tem que pensar que ninguém gosta de sentir os gruminhos da farinha lá, né? Na hora de comer o bolo. Então, tem que mexer o suficiente. Só misturar, a gente não tem tanto... Aqui, ó, não é que nem o pão de ló, tá? O pão de ló a gente tem que ter mais cuidado, né? Não que a gente não tenha cuidado aqui, a gente vai misturar o mínimo possível, mas também, como eu disse, não é o método espumoso. Aquela batida ali que eu dei com os ovos, ela ajuda na aeração? Ajuda, mas o principal motivo é que não fique com o gosto forte, o cheiro forte dos ovos, tá? Então, olha só, ela é uma massa, ela não é tão líquida, ela é espessa, mas também não é tão grossa, tá? Então, aqui já tá misturado, eu só vou colocar o meu fermento, tá? Que é 8 gramas para forma de 20. E dou a última misturada aqui, que é só por causa do fermento. E podemos levar ao forno, que já está ligado, na minha forma de 20. Deixa eu só passar um paninho para tirar essa farinha toda. Ó, o meu forno já avisou que tá na hora de levar para lá. Então aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô só conferindo se não ficou farinha grudada lá no fundo, tá? Porque senão desce junto aqui. Eu não untei a forma, é só o papel manteiga mesmo. Esse bolo aqui, apesar de eu botar na forma de 10 centímetros, ele normalmente, ele fica geralmente em 8 centímetros, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar pra você. Depois eu vou medir bem certinho. Por quê? Porque tem gente que tem a forma de 8 centímetros de altura, tá? Então, acho que é importante passar isso aí. Ó. Aqui, ela tá aqui da minha forma, ó. Ela cresce, tá? Mas não tanto,
Então, ela tá aqui, só para vocês terem uma noção, porque daqui um pouquinho eu vou voltar com vocês aqui para mostrar, tá? A massa. Então, já vai pro forno. E eu vou ligar novamente meu forno. E aqui eu vou botar 45 minutos. Se eu sentir o cheirinho de bolo, olha só, depende do forno de cada um. Ele tá a 170 graus. Se eu sentir o cheirinho do bolo antes de apitar, eu venho olhar. Tá? Então é tudo... gente, é tudo a gente sente, tá? A gente olha, percebe as coisas, a gente fica sempre atento. Principalmente se for a primeira, a segunda vez que tu tá fazendo uma receita, né? Que nem tu vai fazer o brigadeiro. Tu tem que anotar quantos rendeu, o que foi, qual foi as gramas, por isso que tem a ficha técnica, né? Mostrando tudo. Porque a primeira etapa na confeitaria de qualquer receita é a observação. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Se for a primeira vez que você vai fazer essa receita, você vai colocar lá o tempo e a temperatura indicada, mas vai ficar cuidando, porque o teu forno é diferente do meu, assim como o teu forno é diferente do da tua mãe, mesmo que a marca seja igual, mesmo que os dois sejam elétrico, cada forno é um. Daqui um pouquinho eu já volto aqui para mostrar então para vocês como é que a massa ficou, tá? Enquanto isso eu vou ajeitar aqui a nossa bagunça. Gente, já tô com o meu bolinho aqui, tá? Já tô com a minha reguinha também de cozinha e com uma espátula. Ele tá... O certo é tu esperar esfriar bem para desenformar, porque daí ele sai, não tem perigo dele se quebrar, rachar nem nada. O meu aqui, ele tá morno, suportável, tá? Ele tá quentinho ainda, mas já vou... porque já tá tarde e já vou desenformar e já vou mostrar para vocês, tá? Já vou medir também pra gente terminar. Então, o mesmo método que eu sempre ensino para desenformar quando eu uso papel manteiga e não unto, tá? Que é, eu vou com a minha espátula, se eu não tenho a espátula, eu vou com uma faquinha e vou pressionar pro lado da forma, tá? Eu tenho que cuidar nessa hora aqui, que eu tô botando a espátula, para não cravar no bolo. E depois eu vou girando e puxando, só que fazendo pressão pro lado da forma, tá? Isso é para que a gente não corte. Já aconteceu comigo de eu tirar um pedaço do bolo, tá? Então a gente só tem que cuidar isso. Ó, fez a volta, ele já solta, tá? Aí eu vou botar aqui porque depois eu tenho essa opção aqui, tá? Mas você vai aí botar no seu tabuleiro ou num isopor, num disquinho de isopor. Só tô usando para virar aqui mesmo, tá? Então, ó, aqui que eu digo é para que a gente não raspe a lateral e não deforme o bolo, tá? Se eu for fazer, por exemplo, um naque de cake, o que acontece, gente, com o naque de cake? Aqui ele até tá bonito, mas às vezes acontece quando a gente faz desse jeito o bolo inteiro, às vezes acontece quando a gente vai fatiar o bolo, não fica tão bonito as camadas, quando o naque de cake ele é todo pelado mesmo. Tem o semi-naque de cake, tem o naque de cake. Então, a gente divide em discos. Aqui daria 2 discos, por exemplo, tá? Então, eu teria que ter 2 formas de 20 e dividir essa massa. Se eu fosse fazer um naque com essa massa, ele fica muito bom. Só que eu teria que dividir. Não é pela estrutura tanto, tá, gente? É pela estética mesmo do bolo, tá? Então, vamos medir então para ver. Eu já vi que ele daria numa forma de 8 centímetros de altura e eu vou medir aqui para vocês para nós ver, porque a minha régua ela tem um espacinho, tá? Ó, 7 centímetros, então dá tranquilo para fazer na D8, tá? Então não tem problema nenhum, pode fazer a receita inteira na D8. Se for de 5 centímetros, faz 2 discos, tá? Tem gente que tem as formas, aquelas mais antigas que são de 5 centímetros de altura, porque senão vai transbordar. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Ela é firme, tá? Porque ela é estruturada, ela é pesadinha, vamos pesar ela. Vou pesar aqui já para dar para vocês.
785 gramas, tá? Uma média aí, porque tu vai tirar o topinho, ó, tá? Tu vai fatiar, vai tirar o topinho, então vai dar umas 700 gramas. Por que que é bom a gente saber o peso? A gente sabe por quê, né? Porque quando a cliente, se tu vende por quilo e a cliente pede, por exemplo, eu quero um bolo de 2 quilos, tu sabe quanto que tu vai usar de recheio para esse bolo. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar esfriar bem antes de tapar. Nunca a gente embala ele quente nem morno, seja o bolo que for, tá? Pode ser o pão de ló, pode ser estruturado, amanteigado, qualquer um. Porque vai criar gotículas de água, vai umedecer a massa e a nossa durabilidade cai. Isso nem é apropriado para fazer o bolo, tá? Para consumo imediato daí, caso umedeça. Umidade e contato com o ar. Então, assim que esfriar bem, a gente precisa deixar esfriar muito bem para poder embalar, tá? Por conta da validade. Mas, assim que esfriar, a gente precisa embalar ela imediatamente, porque o contato com o ar também vai diminuir o prazo de validade. Outra coisa é a validade dela. Cris, qual é a validade? É 3 dias, na verdade é 5 dias, tá, gente? É que eu costumo sempre encurtar os prazos para não ter perigo nenhum. Mas é 5 dias em refrigeração, ou se não 3 dias em temperatura ambiente, ou então 3 meses congelada. Dá para congelar se quiser. Ela é uma massa versátil, pode estar saborizando com essências ou com raspinha, ou com a própria baunilha. Pode também colorir ela, se quiser colorir, tá? Não tem problema. Acrescenta lá na hora, antes de colocar a farinha, coloca o colorante em gel. E ela pode ser feita bolo de andar, ela pode ser feita bolo baixo, ela pode ser feita naked cake, tá? Então ela é bem versátil, é uma massa que é um coringa pra gente ter. É gostosa, ela é pesadinha para quem vende por quilo, tá? Só isso. Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.